Olá, queridos, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador. Amém? Eu estava desejoso de poder gravar um vídeo hoje para vocês, de todo o meu coração, só que infelizmente eu não estou com condições aqui agora de poder realizar essa filmagem. Contudo, eu quero poder ser instrumento de qualquer jeito, instrumento de bênção para a vida de todos vocês, ok? Eu bem que informei que eu gostaria de falar sobre o poder do compromisso, sobre a importância do compromisso. E nós vamos, nesse exato momento, nos esforçar para entregar o melhor conteúdo possível para vocês aqui desse canal, tá certo? Então, vamos lá. Quando nós pensamos em compromisso, a primeira coisa que logo vem ao nosso pensamento é um sentimento de medo. É um sentimento que logo nos apavora, na verdade. Compromisso, tem que ter compromisso. Logo nos traz uma pequena preocupação. Seja verdadeiro. Fala a verdade para você próprio. Então, no decorrer da nossa vida, nós começamos a aprender muitas coisas, a desenvolver muitas coisas, começamos a entender o que é a necessidade de irmos para a escola, e por causa da falta de alguma coisa acabamos indo para a explicadora. Conforme o tempo vai passando, nós vamos acordando para a importância de não sermos simples cultivadores de opções. O que eu quero dizer com essa palavra cultivador de opções? Sabe, aquele que é comprometido, ele não pode voltar atrás, não há mais como fugir. Então, além de pensar nisso, já dar um frio na espinha, aqueles, pois, que vivem, portanto, na ausência de compromisso, eles são pessoas que temem que isso se torne para eles, então, o quê? Uma prisão. E a sensação que dá é que essa prisão ela vai ser um tipo de prisão do qual não se pode mais sair. Seja ela um casamento. Foi logo no ponto nevrálgico, né? A nossa sociedade não está interessada em compromisso. Seja talvez em hipoteca, talvez uma mudança de casa. Só esse ano eu fiz mudança 2 vezes. Mas eu estou compromissado comigo mesmo. Mas o foco não sou eu. Há pessoas que não querem compromissos porque eles preferem ter várias opções em abertos, amado. Várias opções. Então o pensamento que dá é: nunca se comprometa com nada, a menos que você seja totalmente obrigado. Há uma escritora chamada Ellen Goodman, ela é uma colunista profissional e ela classifica, portanto, esse indivíduo. Qual é o indivíduo? O indivíduo que mantém muitas opções em aberto em várias situações, tá? Ela classifica, então, portanto, essa pessoa como, abre aspas, um cultivador de opções, fecha aspas. Então, veja, esse é dedicado ao seu trabalho, mas tem sempre um currículo pronto para apresentar em qualquer outra empresa. Outros valorizam muito bem o seu compromisso, mas ele valoriza as opções que ele tem. Vamos avançar. Vamos para exemplos mais práticos. O pai dele ou dela tinha obrigações, além de ter liberdade, tinha obrigações, mas o filho, aquele que veio depois, por exemplo, só quer saber da liberdade. O seu pai tinha esposa, 3 filhos, pagava um financiamento imobiliário, Minha Casa Minha Vida da vida, né, sem ser redundante. Ocupava talvez a presidência, a gerência, sei lá o que ele era de alguma empresa. Só que o outro tem o quê? Opções.
Então a pergunta que ela faz é a seguinte: quando foi que opção tornou-se sinônimo de vazio? Veja bem. O medo do compromisso atinge esse século e o mundo ocidental como uma verdadeira epidemia. Os alunos esperam cada vez mais para escolher sua formação universitária, sempre deixam para o último momento. Há pessoas que encaram o casamento como uma tentativa, mas deixam uma saída aberta para o caso de não dar certo. São pessoas descompromissadas, totalmente descompromissadas. Homens e mulheres olham geralmente para os seus empregos com uma certa desconfiança. Sei lá, dessa coronavírus, dessa Covid aí, abalou o mundo. Sempre procurando alguma coisa melhor. Então, raramente os funcionários vão demonstrar uma lealdade e compromisso para com a empresa que trabalham. Por quê? Porque eles estão sempre com o olhar para fora. São pessoas que não ainda desenvolveram um compromisso. Essas pessoas, sabe aonde elas vão parar? Em lugar nenhum. As crianças vivem longe de seus pais, que buscam a liberdade pessoal. Eles estão tendo o quê? Descompromisso com os filhos. Então, tudo isso, esses pequenos exemplos que eu dei, eles derivam, todos eles vão sempre derivar de uma mesma raiz, uma mesma palavra, que é egoísmo. Egoísmo. Não é medo, não é hesitação diante de um risco, sabe, calculado. Não. É simplesmente egoísmo mesmo. Então, há um outro escritor que deu a isso o nome de síndrome do faça você mesmo. A doença do egoísmo permeia nossa sociedade ocidental pesadamente. Existem muitas coisas à nossa disposição hoje em dia, muitas oportunidades que podem ser agarradas, que não podemos deixar passar. Se eu não apressar, outros vão pegar antes de mim. Mas aí eu te pergunto, por que cristãos também têm caído nessas armadilhas? Você sabe que isso tem acontecido muito, porque a nossa sociedade ela está assim. A nossa sociedade ela está caída em um turbilhão muito grande em que mal sentimos que fomos tragados para dentro dela. Nós estamos sendo pessoas que sucumbem praticamente sem perceber. Me veio ao coração o desejo de poder falar a respeito dessa expressão que é muito pouco falada e há, portanto, um autossabotamento muito grande. Eu, depois de velho agora, cascudo, já nos meus 42 anos de idade, fui descobrir no ano passado que tenho TDAH. Eu sempre percebia que as coisas para mim não eram muito normais, não. Não quero nem dar exemplos porque são situações horríveis que eu passei. Horríveis, tristes, chata. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes algumas pessoas vão passar por situações que vão demonstrar ou que vão parecer que ela está descompromissada com alguma coisa. Vai parecer que ela é desleixada, vai parecer que ela não está nem aí, ou está dando de ombros, ou depois eu vejo, amanhã eu vejo, sabe esse tipo de coisa? Mas eu não estou citando isso para que você diga, eu também sou assim, eu também sou assado. Não, eu estou apenas desenvolvendo a mensagem para te trazer a uma reflexão junto comigo. Há pessoas que têm um motivo até para os seus erros. Hoje eu assisti a uma matéria, não sei quem viu também, em que um juiz foi empossado há pouco tempo e que ele fez algumas consultas, foi buscar algumas informações e descobriu que ele era uma pessoa que tem uma síndrome. É aquela síndrome em que as pessoas enxergam um mundo diferente. E ele também disse a mesma coisa que eu sempre pensei, poxa, eu enxergava um mundo diferente. Eu sempre gostei de ficar quieto, longe na minha. Eu sentava para estudar às 8 da manhã e levantava às 10, tranquilamente, sem problema nenhum. O meu mundo sempre foi diferente dos demais.
Mas há outras pessoas que não têm nem um pouco de motivo para falar isso. São pessoas então que fogem, são pessoas que desistem, são pessoas que param pelo caminho. E a mensagem que eu venho trazer terapeuticamente é para que você venha entender aonde está o seu erro. Em algum momento da vida de alguém que está a me ouvir nesse vídeo aqui no canal, essa pessoa gerou um medo em algum momento. E esse medo fez com que outras vertentes, fez com que outras vértices, outros objetivos começassem a cair por terra. Porque elas se tornaram pessoas descomprometidas, foram para a faculdade, mas não quiseram estudar, trancaram, largaram. Há pessoas que iniciam um curso, 2, 3, mas sempre tranca. Por quê? Pela falta de compromisso. Há pessoas que já estão no 5º ou 6º casamento. Uma vez eu fiz uma entrevista com um advogado, ele me falou que já estava na 3ª ou 4ª esposa, e ele ria, casar é bom demais. E eu, tá bom. Ou seja, parece que existe um desejo de ser comprometido, mas ao mesmo tempo de ser descomprometido, não sei. Não estou aqui para entrar na vida dele porque eu realmente não o conheço. Mas a fuga do compromisso, ela assume muitas formas sutis no seio da sociedade. Não apenas no seio cristão, como talvez você aguarde que eu diga hoje, que eu fale, mas eu quero falar de uma maneira realmente muito mais aberta. A fuga do compromisso assume muitas maneiras sutis de atividade, sabe? Para os cristãos são, por exemplo, presença nos eventos da igreja, da doutrina certa, tem aquela coisa, a doutrina aqui é assim, a doutrina aqui é assado, e só falam da doutrina e do evangelho que é bom nada, ficam presos só no quesito doutrina. Há outros que só querem hoje em dia falar de anjo, 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 anjo. Querido, vai dar com as botas na água. Porque o que alimenta a nossa vida é a pregação do evangelho. Nas novas 10 da faculdade nunca trouxeram, eu sempre cito isso, né? Nunca trouxeram como viver, como sobreviver, como criar uma família, como gerar e desenvolver e alimentar uma família, como satisfazer a sua esposa ou como satisfazer o seu lar, ser uma boa mãe, não tem. E os anjos não vão ficar vindo falar isso e aquilo para nós. Então essa coisa de ficar falando em anjos o tempo todo é quase um culto aos anjos e a Bíblia condena literalmente esse tipo de fala. Não estou aqui a citar os pregadores que ministram, os profetas, os ateus, que ministram fortemente, que estão carregando poder e autoridade. Não é com vocês que eu estou falando. Eu estou falando com aqueles que estão, sabe, entrando numa paranoia que talvez eu já tenha estado nela um dia. Uma paranoia muito complicada. Olha, pregador, você começou falando de compromisso e está agora falando de anjo. Não estou entendendo. Queridos, quando falta o comprometimento em alguma área, alguma outra coisa vai entrar e vai tomar conta. Então, nesse caso, quando as pessoas começam então a dar muito vazão para uma determinada coisa, nesse caso os anjos, você pode ter certeza que uma potestade das trevas vai entrar mais cedo ou mais tarde, porque a palavra que é Jesus não está sendo anunciada. Colossenses capítulo 2, versículo 8, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Opa, vamos prestar atenção que não começou muito bem não, hein? Vamos lá. Presa como, pregador? Por meio de filosofias, vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele que é a cabeça de todo principado e potestade. Ele é a cabeça de todo principado e potestade. É dele que nós temos que falar. É dele. Blepo. Essa expressão tende cuidado. Cuidado vem do original grego blepo, que significa ei, atenção, cuidado. Atenção, máxima atenção. Porque essa, na verdade, não é o motivo
a qual Deus desejou à igreja. Os anjos estão nos acompanhando e eu estava agora há pouco tendo uma conversa maravilhosa com um amigo e citamos a importância da movimentação angelical juntamente com o Espírito Santo, uma conversa de preenchimento. Mas eu não tenho que ficar indo. Cuidado, hein, se você está ouvindo falar de anjo todo culto, anjo isso, anjo aquilo, anjo isso, anjo aquilo. Ei, cadê Colossenses, cadê Efésios, cadê Mateus, Marcos, Lucas, João, cadê? Cadê Judas, cadê Tiago? Cadê Hebreus? Não tem, querido. Então, te converte, você está fazendo bobagem. Fazendo bobagem. Eu estou trazendo uma mensagem extremamente bíblica nesse exato momento. Então é importante que ninguém, portanto, vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou dos sábados. Eu ainda estou em Colossenses 2, mas agora eu fui para o 16. Porque são sombras das coisas futuras, mas o corpo é Cristo. Vamos continuar? Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade. Olha, pretexto de humildade. Olha o que ele vai dizer depois. E culto dos anjos. Veja, naquela época já havia um grupo de pessoas que gostavam muito de falar a respeito disso. E quem falava muito a respeito disso era aqueles da mesma tribo de João Batista, a tribo dos essênios. Eles falavam muito sobre certas áreas, sabe? E naquele tempo Paulo ainda estava falando a respeito. Blepo, cuidado, ninguém vos julgue por causa disso. Vamos continuar. Metendo-se em coisas que não viu. Tem gente que diz que viu, mas nós nunca viu. Sabe aquelas pessoas que contam uma história? Tu lembra, mas você pensa assim, pô, mas não foi desse jeito, mas a pessoa gosta de aumentar. Tem gente que tem essa mania. Você conhece alguém? Eu acredito que você conheça alguém. Eu conheço vários. Estando de balde inchado na sua carnal compreensão. Está inchado, inchadinho. Na sua carnal compreensão. Ou seja, ele não está ligado no cabeça. Ele está desligado, portanto, do cabeça. Então veja, quando a pessoa está descompromissada, ela começa então a navegar por outros mares e isso não vai ser uma coisa boa. Então, voltando para cá. Há muitos fatores, meus queridos, muitos fatores que levam a uma falta de compromisso, tá? É fácil, muito fácil aceitar, até recomendável, por exemplo, ser cristão na nossa sociedade moderna. Não é nem muito difícil, sabe? Ir longe no caminho do compromisso para ser totalmente aceito no mundo e na igreja. Não, não é preciso ir muito longe nesse caminho, não. Não é preciso. Na verdade, há poucas exigências. Há poucas exigências. Olha, eu quero falar com você que nesse exato momento está pensando em casar. Você está noivo. Você já parou para pensar o compromisso que você tem em relação à sua noiva? Noiva querida, por algum acaso você já parou para pensar no compromisso que você tem para com o seu noivo? Será que você, agora, individualmente, tanto ele quanto ela, estão pensando que botar, por exemplo, uma aliança no dedo e ir diante do pastor, do padre ou quem quer que seja, do rabino, ou lá do pai de santo, você acredita que oficializar essa reunião, essa união, melhor dizendo, resolve todos os problemas? Porque vai ser necessário. Quem casa quer casa, precisa existir uma nova casa, se possível, para que ambos possam ter liberdade de produzir e desenvolver naquele lugar. Precisam ter condições de manter aquele lugar. Ei, não se engane, eu estou falando de compromisso. Você quer trabalhar num local, aí você vai preparar um currículo e mente adoidado naquele currículo. Você está sendo descompromissado consigo mesmo. Porque vai chegar um momento em que vão colocar a prova de inglês na sua frente e você vai passar vergonha, meu chapa. Então eu quero trazer, por exemplo, algumas perguntas para a meditação do povo, talvez para um debate, uma conversa que você possa ter com seus amigos ou com quem você esteja assistindo agora, assistindo esse vídeo. Primeiro, eu quero te dizer o seguinte, eu anotei aqui, relacione os compromissos mais importantes que você tem hoje em sua vida espiritual e secular.
Eu quero que você pare para pensar nisso. Quais são os pontos mais importantes de compromisso que você precisa ter hoje em dia, secularmente e também espiritualmente, porque você não pode deixar nenhum nem outro. Não seria de bom alvitre você abandonar um ou outro. Você precisa crescer no secular, desenvolver, gerar valor em você para que você possa ser melhor aceito, sabe? Mas você não pode abandonar o espiritual, porque é o espiritual que traz o físico para a materialização. 2. Que temores, por exemplo, você teve que superar quando você firmou esses compromissos? Quais foram os temores que você teve que superar? Eu vou deixar alguns versículos, por exemplo, para você pensar em relação a isso. Isaías 41:10, Mateus 6:25-30, Filipenses 4:19. Sabe, esses versículos, por exemplo, para pensar, se relacionam a esses temores? 3. Existe alguma área em sua vida na qual lhe pareça que Deus está insistindo para que você assuma um compromisso? Para pensar. Eu não vou fazer comentário, eu quero que você ouça e pensa. 4. Que barreiras o impedem, então, de assumir o compromisso citado? Procure, então, querida, encontrar um versículo bíblico que fale sobre cada uma delas. Você não vai tentar encarar os compromissos agora, você vai orar sobre eles. E aconselho que uma concordância bíblica vai te ajudar bastante, tá? Para você localizar esses versículos. Então veja, para aqueles que são cristãos, que é o caso aqui do canal, eu quero te dizer que nós estamos debaixo de um poder chamado senhorio. Nós estamos debaixo do senhorio de Cristo. Eu vou abrir meu coração aqui agora. Eu vou abrir meu coração. Sou ser humano, não sou religioso, estou desvinculado de qualquer ministério justamente para que eu não tenha dificuldade no abrir e fechar das minhas palavras, da minha boca. Olha, se os cristãos tivessem a compreensão do verdadeiro significado do compromisso, mas de acordo com a perspectiva de Deus, eles responderiam de pronto com grande fervor, porque é esse o propósito dessa mensagem, por exemplo, que eu estou te trazendo. Ou seja, você precisa descrever para si próprio com clareza o que significa um compromisso com o senhorio de Cristo. E aí vem a pancada, hein? Pelo menos para mim dói. E ajudar crentes comuns, simples, que não sabem o que você sabe, que não alcançaram ainda a estatura que você alcançou, que não conseguem interpretar ainda com facilidade que você tem as coisas que você sabe. Eu tenho dificuldade, eu fico logo irritado, mas o Espírito Santo vem e me diz: tenha calma e paciência com essa pessoa, filho. Eu tive paciência com você quando você perguntava. Lembra quando você fazia as mesmas perguntas para sua mãe? Quando você fez essas mesmas perguntas e recebia as respostas quando você ia lá no posto dos profetas, na penha com o profeta Danielzinho, Samuel? Então você precisa entender que está debaixo de um senhorio. Pode até parecer para alguns que ainda não entenderam o que está sendo pregado aqui, mas essa é uma grande mensagem com simplicidade que Deus está trazendo primeiramente para a minha vida e para a sua, de libertação, minha gente, meus queridos, é de libertação. Então, ajudar crentes comuns a fazerem alianças significativas em todas as áreas das suas vidas, fazer contatos, orações, entender como funciona uma vida espiritual pela nossa ótica, pela nossa visão, ajudar pessoas a deixarem a religiosidade, deixarem os rudimentos de lado. É difícil. E parece-me, a mim, já dizia o velho português, que quanto mais o tempo passa, mais difícil fica para suportar os bebês. Fica difícil. Mas eu vou te explicar por que você talvez esteja assim como eu.
Porque muitos mais velhos e adultos como eu e você se tornaram pessoas literalmente... São meus irmãozinhos, Pai, me ajuda a colocar palavras melhores. São pessoas que ficaram cruas, não cresceram como deveriam, não desenvolveram como deveriam, não se tornaram pessoas melhores como deveriam, não. Ao contrário, se tornaram pessoas piores. Piores, ouvindo a Bíblia, ouvindo a mensagem, ouvindo a pregação. Mas lá dentro do shopping center, né? Lá dentro do clubinho, né? Lá tem um altar, aí vem um camarada, prega a Bíblia, né? É um shopping center, tem gente que vai lá como se fosse um shopping center. Lá dentro é uma maravilha, mas quando saem dali, aí é que são elas. Eu consigo, então, olhar para um grande número de irmãos que compõem a igreja evangélica hoje, e eu percebo que o mundo já, na verdade, deveria ter sido transformado, mas é triste que no nosso século ainda não houve um impacto de um grande número de cristãos comprometidos. Porque esses cristãos comprometidos poderiam causar um grande impacto. Jonathan Edwards, um teólogo e pregador do século XVIII, ele vaticinou de forma clara: decido, primeiro, seguir a Cristo com todo o meu coração. Decido também, fazer isso mesmo que ninguém mais faça. Então, se você está debaixo de um senhorio, você precisa entender que quem manda é Ele, que quem determina é Ele, que quem flui no nosso meio é Ele, que quem alimenta é Ele, que quem traz a nossa paz é Ele, que quem traz o amor aos nossos corações para termos para quem darmos, aquele que nos esbofeteia, aquele que nos persegue, aquele que nos calunia, aquele que desce a língua nas nossas costas. E ainda que você fale bem dela, fale bem dele, você precisa exalar, portanto, o bom perfume de Cristo. Sabe esse Deus que está te sustentando agora aí na tua dificuldade e necessidade? Pois é. Você precisa ter um compromisso com Ele, porque Ele tem tido um compromisso muito grande com você. Compromisso, portanto, significa, sabe o quê? Essa palavra ela não está na Bíblia. Eu busquei, mas ela não está. Ela não aparece nenhuma vez nas Escrituras, tá? Mas existem os verbos confiar, entregar e outras palavras semelhantes. E no dicionário, o significado base de compromisso é, abre aspas, entregar alguma coisa para outra pessoa, fecha aspas. Então, quer casar, entenda que não é mais o seu desejo de ser feliz, mas o de fazer outra pessoa feliz. Isso serve para ele tanto quanto serve para ela. Tanto quanto. Estamos numa era em que estão endeusando as mulheres, né? Endeusando, colocando-as num ponto assim, lá nas estrelas. Agora há pouco era acima dos homossexuais, né? Que insistem que nós devemos chamá-los de homoafetivos, e então vou falar homoafetivo porque em mim não dói nada e eu tenho respeito por eles e está tudo certo. Lembram do amor? Então, é isso aí. Mas estão ainda usando muito as mulheres, viu? Acho bom a nossa sociedade prestar atenção nisso, porque depois que tentar voltar a puxar, já era. E quem está me ouvindo já entendeu muito bem que eu não estou falando nada contra as irmãs ou contra as mulheres, pelo amor de Jesus Cristo. Estou falando do exagero, tá? Então, entregar alguma coisa a outra pessoa.
Aí talvez me diga alguém assim, me dá algum sinônimo aí para eu entender um pouco melhor. O que é esse negócio de entregar alguma coisa a outra pessoa? Tá bom, vou te dizer, vamos lá. Jurar, garantir, decidir, declarar, escolher, prometer. Então, repara que todos esses verbos envolvem uma ação, indicam atos de compromisso, não é verdade? Cada um com uma nuance diferente de significado, de ênfase. E para isso, há vários exemplos nas Escrituras. Vamos lá. Há um salmo que diz assim, 31:5. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Veja a dependência desse salmista. Ele entendia que a segurança dele dependia de Deus. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. A entrega, portanto, seria inútil se não fosse por dois fatores. Qual, pregador? Fala aí, por favor. O primeiro era a fidelidade. A fidelidade daquele a quem Davi se entregou. E o segundo foi a ação de Davi ao se colocar sob o cuidado de Deus. Então veja, vem comigo, continua comigo, por favor, e dá um like nesse vídeo se você não deu, se inscreve no canal aí, compartilha, por favor, tá? É necessário significado, substância, para que a entrega possa ser válida. Já no Salmo 75, ou melhor, 77, versículo 5, Davi recomendou, abre aspas, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá, fecha aspas. E ele agirá, não entendi, não é nada faltará, não. O original diz e ele agirá, tá? Porque talvez não, eu afirmo, você já pensou, caramba, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas está me faltando tanta coisa. Pois é porque o versículo original não é esse que a gente lê no português não, tá? Mas vamos continuar. Ele agirá. Então nós vemos aqui nesse versículo, vem comigo, uma via de mão dupla, que é o compromisso. Nós entregamos e Deus age em resposta a essa entrega. Nós confiamos e Deus age em resposta a essa atitude de fé. Eu recebo uma oração, recebo uma impartição e creio de que aquilo vai acontecer, de que no momento certo aquilo vai suceder. O que eu não posso é colocar ansiedade ou desconfiança de que alguma coisa vai acontecer. Aí é que você começa a entender que é bom você ficar de boca fechada, não fazer comentários com pessoas nenhuma, a não ser com quem realmente tenha que saber. Mas no grosso, no duro, você não tem que contar nada para ninguém, guarda para você. Não dá oportunidade para que outros espíritos que estão acompanhando essa pessoa escutem, então venham atrapalhar aquilo que você deseja. Caramba, pregador, essa foi forte. Pois é. Então, sejamos pessoas sábias. A fidelidade dele não depende da nossa ação, mas nós provocamos a ação de Deus com a nossa entrega. Olha só, Senhor, eu estou descansando aqui. Estou colocando até mesmo um óculos escuro, tá? Se vier um trem ou um caminhão, vai passar por cima. Vou botar um fone de ouvido para não ouvir nada, vedar minha audição. E estou aqui, tá, Pai? Queridos, pode ter certeza que Deus vai se levantar em teu favor. Pode ter certeza absoluta disso, porque você entendeu o princípio da entrega, do compromisso, da fidelidade. Eu tenho muito mais a vos dizer, mas vós não suportaríeis agora. Eu quero agradecer a Deus nesse vídeo pela vida do apóstolo André Gorgolini, né, Gorgolini, meu queridão. Eu quero agradecer a Deus pelo apóstolo, que tem sido um instrumento de bênção para muitas pessoas. E quero agradecer a Deus pela vida do apóstolo Oscar Martins, que esteve aqui no Rio de Janeiro
agora há pouco tempo, passou por uma cirurgia urgente e ali nós fomos convocados por ele, pudemos ajudá-lo de alguma forma. Eu louvo a Deus nesse exato momento pela vida de vocês dois, tá bom, homens de Deus? Amados, gostaria que você compartilhasse essa mensagem, se está te fazendo bem, gostaria que você deixasse aí a sua curtida, por favor. Quando você for olhar outros vídeos, deixe like lá também, tá bom? Por favor, curta outros vídeos, ainda que de repente você não assista agora, mas curte aí, dá 2 curtidas, ajuda o reino para que outras pessoas possam assistir também boas mensagens. Eu acredito que estamos precisando de boas mensagens. Não sei se você concorda comigo, tá bom? Aqui quem vos fala é seu amigo, irmão Fabiano, tá? Que Papai do Céu guarde, abençoe, cultive muitas bênçãos, muita fé no seu coração e te leve e te dê a paz. Amém? Fiquem todos na paz, na graça e paz. Até a próxima. Shalom.